Olá, aqui é o Gonçalo com mais um vídeo e hoje eu quero falar com você do seguinte. Antes que nada, eu quero te perguntar, você já se inscreveu neste canal? Ainda não? Então está na hora. Agora se inscreve, clica aí e se inscreve no canal. Eu estou trazendo diariamente, durante 365 dias, conteúdo que envolve o que é desenvolvimento pessoal e autoconhecimento durante 365 dias. Mas já me perguntaram qual é a diferença entre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, os conteúdos, e agora eu vou aproveitar para aclarar um pouco isso. Desenvolvimento pessoal, eu separo ele em basicamente técnicas, conceitos e coisas que vão fazer que você tenha mais autoconhecimento. Autoconhecimento que é conhecimento mais de você. De quê? De processos inconscientes, de como é que você pode melhorar seu dia a dia, de coisas que talvez você já faz, mas ainda você não sabe como é que fazê-las, então você pode potenciar elas e utilizar isso para gerar mudanças em outras áreas da sua vida. Talvez você seja uma pessoa dessas que tem muito sucesso ou se auto-percebe que está muito bem numa área, mas em outras áreas da vida você acha que não está conseguindo gerenciar muito bem isso. Então, com estes conteúdos, o que você pode fazer é entender como é que você é boa, é bom em alguma área da sua vida e levar esse conhecimento para outra área da sua vida e aumentar a sua qualidade. Entenda o seguinte: evolução tem a ver com autoconhecimento. E o autoconhecimento tem a ver com levar mais conhecimento, trazer mais informação a aquelas coisas de seu dia a dia. E as técnicas, os conceitos, as ferramentas, o que fazem é impactar em esse autoconhecimento e porém você começar a ter mais resultados positivos daquilo que você quer. De que eu vou falar hoje? De que eu vou falar agora? Eu fiquei pensando o que seria mais interessante para trazer hoje para vocês e eu resolvi falar de uma boa formulação de objetivos. Por que é que eu resolvi falar disso? Por o seguinte, você já provavelmente terá percebido que tem coisas que você pensa, deseja na sua vida, provavelmente já fez isso com muitas, que você rapidamente consegue atingir aquilo. Você diz, eu vou fazer tal coisa, e aí você vai, faz, consegue. Mas talvez tem outras coisas que eu não sei, cada um sabe quais são as suas dificuldades. Por algum motivo você para de fazer elas, você começa, faz um pouco e aí para, muda o foco, procrastina, sei lá qual seja o nome, mas por algum motivo você não consegue concluir essas tarefas, essas atividades. E a intenção deste vídeo é trazer uma estratégia de por que você algumas metas, alguns objetivos você consegue e outros não. Mesmo que você já faça isso, talvez, mas você não tem consciência de como é que você faz isso. E para isso, o principal é entender o seguinte. Eu já tenho falado em outros vídeos aqui, se você não assistiu, vai lá assistir esses vídeos. Mas eu falei bastante já dessa parte nossa inconsciente que está a cada instante levando nossa vida em uma direção que muitas vezes nós não queremos, ou é uma direção indesejada, mas é você quem de forma errada talvez dá comandos para esse inconsciente e que leva você nessa direção, mas por conta de você não ter clareza de como se comunicar com essa parte de você inconsciente. Para quienes ainda não viram um pouco mais com relação a esse inconsciente, eu vou fazer uma analogia rápida, fácil, simples, mas que aclareia bastante como é. Você imagina um navio gigante e você imagina o leme que está lá embaixo. Um navio gigante que ele vai em direção e ele não vai parar, ele vai continuar e não importa o que tem ali, ele vai nessa direção. Essa é sua parte inconsciente, uma parte que comanda mais de 95% dos seus comportamentos diariamente. E o leme, aquele que vai dar aquela direção daquele navio gigante, é a sua parte consciente. E como é que essa parte consciente
direciona isso com foco e com atenção. Quando você coloca mais foco, mais atenção em alguma tarefa, em alguma coisa, você começa a levar essa parte inconsciente gigante, dando uma ordem como vamos nessa direção. Só que o que acontece? A mente inconsciente, ela tem um jeito específico de se comunicar com você. E a maioria das pessoas não sabem se comunicar com essa mente inconsciente. Estão o dia todo falando, fazendo e atuando de forma errada para essa mente inconsciente. A mente inconsciente pega essas informações e nos leva em uma direção que muitas vezes não é a desejada, mas sempre é a estabelecida por você. Então, é muito importante entender como é que nós pensamos, como é que nossa parte inconsciente trabalha para ajustar o que se precisa ser ajustado e a partir disso ter melhores resultados. E o que eu estou falando aqui, porque é tudo uma parte introdutória para explicar um pouquinho melhor por que temos objetivos que nós alcançamos. E esses objetivos são basicamente tem 5 pontos, 5 coisas, 5 ingredientes da receita que podem e que de fato vão fazer a diferença na hora de você atingir esses objetivos. A principal coisa é a seguinte, é que esses objetivos sejam estabelecidos de forma positiva. E por quê? Porque a mente, ela não entende ela não entende de não. Ou melhor, até entende, mas nossa comunicação tem dois impactos. A linguagem que nós temos tem dois impactos. O primeiro impacto é quando você dá uma ordem direta. Quando você dá uma ordem direta, a sua mente inconsciente não interpreta um não. Então, quando você fala, eu não quero ter mais este corpo que eu tenho agora, ou eu não quero ficar gordo, ou eu não quero me estressar. O não, nesse primeiro impacto, a mente inconsciente tira. Aí o que sobra? Eu quero ficar gordo, eu quero me estressar. Se você fala isso diariamente, e fala isso para seus filhos, e fala desse jeito para seu marido, para sua esposa, fala com essa linguagem, você está dando uma ordem direta de aquilo que você quer em sentido contrário. Então é muito importante de você principalmente começar a estudar, a entender qual é a sua comunicação e ajustar ela em sentido positivo. Outra coisa, nossa mente, ela não entende muito de matéria, ela gosta de comportamentos, de movimento, de ações, de aqueles comportamentos que façam que as coisas aconteçam. Por que eu estou te dizendo isso e por que é tão importante? Porque é muito mais fácil que na hora de você estabelecer algum objetivo, alguma meta, você crie dentro de você e imagine os comportamentos que você tem que ter, que tem que adotar para você atingir aquele objetivo. Por quê? Porque é muito mais fácil para sua mente inconsciente, sei lá, vamos botar um exemplo. Se você quer comprar um carro novo, é muito mais fácil para sua mente inconsciente entender e vai levar a você se você estabelece uma meta de tal dia, a tal hora, eu vou ir a pé, sei lá, vou pegar um Uber até a loja e aí eu vou comprar e vou pagar assim, desse jeito, eu vou fazer, enfim, criar comportamentos que envolvem você a atingir aquele resultado, a realmente concretizar aquilo, que é muito mais efetivo que se você disser, eu quero um carro novo. Isso a mente pensa, tá, tudo bem, mas eu não sei como te ajudar, eu não sei como te levar àquilo. Na hora que você constrói esse cenário de forma muito mais definida, de forma positiva, o que você está fazendo é alimentando para sua mente inconsciente e para sua mente consciente também, porque está fazendo você isso, um todo muito mais claro e a probabilidade que ela te leve para lá é muito maior. Claro que você precisa fazer aquilo que precisa ser feito e você também
precisa emotizar aquilo. O que significa colocar desejo, colocar energia, energia vital. Aquilo, eu quero muito que isso aconteça. Se isso não acontece, somente o fato de pensar assim não vai resolver. Você precisa ter um porquê maior, uma energia maior atrás daquele objetivo para que de fato isso se materialize no tempo. Uma coisa muito importante também, como segundo ponto, é o seguinte: aquilo que você deseja atingir, aquilo que você quer de fato ver se concretizado, tem que manter três características que é: tem que ser iniciado, tem que ser mantido e tem que ser finalizado, concretizado por você. Quando nós estabelecemos metas, objetivos que envolvem a outras pessoas, que nós não temos de fato o domínio, o controle sobre o que a outra pessoa vai fazer, aí complica, porque você para de ter a energia, o domínio e de fato as ações que têm que ser feitas, os comportamentos que têm que ser levados para frente para realmente chegar àquilo. Então, na hora que você decide criar um objetivo, criar uma meta, garanta que que ela possa ser concretizada por você, tanto porque você iniciou ela, você mantém ela no tempo e você chega de fato a concretizar ela. Outra coisa, muito importante, ponto número 3, é o seguinte: na hora que você constrói aquele objetivo, você vai avaliar internamente se esse objetivo é possível, não é possível, se você está motivado, se você acredita que você consegue, se você tem recursos. Nada melhor para isso que você construir ele na sua mente. Fechar os olhos, se você ainda não tem uma capacidade de concentração muito depurada, fechar os olhos, o que faz? Ela ajuda a você se dispersar menos, ou seja, ajuda a se concentrar mais, e aí você consegue visualizar, consegue criar aquilo mentalmente. Por quê? Na hora que você está criando isso mentalmente, você está falando a língua do seu inconsciente. Seu inconsciente entende de imagens, entende de sons, entende de sensações, entende de um filme. Então, quando você está falando com seu inconsciente, cria mentalmente como se fosse um filme aquilo que você deseja ver concretizado. Na hora que você esteja fazendo isso, comece a perceber se de fato você está acreditando que isso vai acontecer. Porque no processo de criar um objetivo, pode ser que aconteçam três coisas também. Uma delas é que você não esteja o suficientemente motivada ou motivado, ou talvez você tenha muita motivação, você acredita muito que você tem muita motivação, mas você não acredita que você consegue. Por quê? Porque talvez isso não seja para mim, porque ainda eu não me esforcei o suficiente, ou por sei lá qual crença limitante você tenha com relação àquela coisa. Mas vamos pensar que você está muito motivada, que você está muito motivado, que você acredita de fato que você consegue isso. Mas agora que sobra? Você tem que ter os recursos. Esses recursos eles podem ser internos, seja porque você tem o conhecimento, as capacidades, as habilidades que precisa para de fato levar à frente, começar a rodar aquele projeto, começar a rodar aquela ideia, manter ela e concretizar ela. Ou também pode ser que esses recursos sejam externos, tanto assim como pode ser uma maquinária, pode ser dinheiro, pode ser alguma outra coisa que esteja fora de você. Lembrando também que os recursos às vezes são recursos emocionais. Que recurso emocional eu posso estar precisando para de fato fazer aquilo? Se liga nisso porque é muito importante e é uma grande chave para você abrir as portas. Em que sentido? Você às vezes diz, eu não consigo porque eu não tenho esse recurso emocional que eu preciso para poder fazer aquilo. Aí você vai em procura daquilo. Todas as emoções elas são construídas, então você consegue modelar o comportamento de alguém. Quando você já criou esse filme, quando você já criou esse cenário, essa realidade daquilo acontecendo, e você já garante que você está motivado, que você tem essa crença de eu acredito que eu consigo e eu estou convencido, eu tenho uma certeza que eu consigo, eu tenho aqueles recursos, sejam internos ou externos, aí você
passa para outra parte, passa para um quarto ponto, que ele tem mais saber de e o que vai acontecer se você atinge esse objetivo? Como é que você vai se sentir? Como é que você vai se sentir se não atinge esse objetivo? Por que é importante esse objetivo? O que vai acontecer? De fato, pensa assim, o que vai acontecer se eu atinjo esse objetivo? O que vai acontecer se eu não atinjo esse objetivo? E pensa uma coisa também, o que você vai ganhar por não atingir esse objetivo? Por quê? Estou te perguntando isso assim. Por o seguinte, quando nós muitas vezes não mudamos alguma coisa e resolvemos ficar nesse espaço, nesse lugar de, sei lá, conforto ou desconforto tolerável, eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui também falando disso ontem. Quando nós resolvemos não mudar é porque algum ganho secundário a gente está tendo. Alguma coisa boa tem, mesmo que seja inconsciente, pelo qual você resolve ficar aí e não mudar. Então, é muito importante trazer isso à tona, pensar e levar isso muito em consideração, porque de fato pode ser alguma coisa que esteja sabotando a sua evolução. E finalmente, o ponto número 5 é entender um aspecto ecológico daqueles comportamentos. Pensa o seguinte, você para atingir um objetivo tem que, de fato, ter hábitos e comportamentos. Você para ter esses hábitos e comportamentos, provavelmente se são coisas muito diferentes às quais você vem fazendo diariamente, você vai modificar completamente a sua rotina. Uma pessoa que quer, sei lá, se tornar maratonista, tem que considerar que no processo de se tornar maratonista vai ter que modificar a sua rotina diária, vai ter que, sei lá, acordar mais cedo, treinar mais, ou talvez já está treinando, aumentar a quantidade, sei lá, só um exemplo, mas pensa o seguinte, se você está aqui é porque tem um comportamento até agora, se você quer estar aqui, vai ter que construir outro comportamento, construir outro hábito, outra rotina até chegar a esse ponto. Por que é muito importante pensar desse jeito? Porque na hora que você constrói uma rotina totalmente nova, isso vai impactar tanto na sua vida como na vida das pessoas que envolvem você. Então, se você não alinha, você não comunica, você não leva conhecimento para essas pessoas, essas informações, seja na vida, seja na área do trabalho, relacionamento, família, amigos, etc. Qualquer movimento que você faça vai impactar positivamente ou negativamente para essas pessoas. O que acontece? Se nesse processo de mudança que você está começando a construir impacta de forma muito negativa em outra área da sua vida, provavelmente você, por um mecanismo, um ajuste interno, tipo se fosse uma válvula de segurança, você não vai atingir esse objetivo. Por quê? Porque vai fazer com que você se sinta tão desconfortável que complique tanto sua vida em outra área que você acabe inconscientemente desistindo daquele objetivo. Esse é um motivo muito importante para analisar na hora de por que eu vou atingir, para que vou atingir aquele objetivo, será que eu vou continuar com aquilo e avaliar, pensar desse jeito. Talvez estas pessoas não gostem, talvez esta situação se veja um pouco mais afetada, talvez esta área da minha vida neste período vai estar um pouco com menos atenção, mas vou conseguir aquele objetivo. Então, pensado, organizado, estabelecido desse jeito, a coisa fica muito mais clara e aumenta muito a probabilidade de você atingir, se a partir disso você faz o que tem que ser feito. Uma vez que você tem isso, cria um plano, aí você sabe o que tem que fazer e depois a dica de ouro é você não negocie, ou seja, faça o que tem que fazer para atingir aquele objetivo. Na hora que você começa diariamente a negociar com aquilo que tem que ser feito, você está na direção contrária. Aí você parou de ir na direção daquilo que tem que ser feito. Pense, quais são as coisas que você tem que fazer para chegar lá e quais são as coisas que você tem que parar de fazer para chegar lá. Esse foi o vídeo
de hoje. Eu espero ter contribuído com você. Se você gostou e foi de grande utilidade para você, se inscreve no canal, pensa em tudo o que eu falei até agora e compartilha, bota tudo na prática. De nada adianta só ouvir, só escutar, tem que botar na prática. Então, eu te vejo no vídeo da manhã. Se inscreve no canal e compartilha. Até a próxima.